Lá, pastor Renato, lá de Alcântara, junto com a sua escudeira aí, irmã Luciana, viu, Luciana? Quantos anos lá em Alcântara? 22 anos. São casados há quantos anos? 28. Olha, rapaz, olha aí, não parece não, que benção. Graças a Deus. Casaram com 21 anos, olha, rapaz. Casei com 22 para 23, vocês me passaram. Que bom, né, irmãos? Tenho certeza que Deus vai nos abençoar através da palavra do pastor Renato. E eu louvo e agradeço a Deus pela Luciana estar aqui. Eu falei que é a primeira de muitas, né? Eles estão aqui, eu tenho certeza que vai nos abençoar em nome de Jesus. Pastor Renato, esteja à vontade aí, tá? Boa noite, igreja. Quantos estão felizes com Jesus? Amém? Será que você pode dar um forte aplauso ao Senhor? Aleluia! Aleluia! Glória a Jesus! Eu estava compartilhando com o pastor Renê, lá no gabinete, né? Eu me sinto, juntamente com a minha esposa, um privilegiado, né, de estar aqui nessa noite com os irmãos. Eu estava compartilhando com eles que, na oportunidade que nós nos batizamos, né, lá em abril, não é isso, amor? Abril de 1999, outubro, né, quem estava no tanque batismal foi o pastor Renê, né, e o pastor Divino. O pastor Renê batizou a Luciana e coube o pastor Divino, desse tamaninho, me batizar. Eu sei que ele, quando me mergulhou no tanque batismal, ele quase foi junto, né? Aí o meu pé deu glória a Deus, né? Para você ter ideia, né? Mas Deus é bom. Nós estamos aqui, eu me sinto, conforme falei, um privilegiado de estar com os irmãos nessa noite. Lá no Alcântara, nos meses de junho e julho, nós estamos falando aí sobre família, né? E, na realidade, nós estamos abordando um tema maturidade, né? E eu queria trazer algo para os irmãos, né? Tem a ver com maturidade, sim, mas algo que vai ser mais específico para a realidade, né, daqui do Catarina. Amém, queridos? Então, eu gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia em Salmos. Salmos número 139. Uma leitura que, com certeza, você já fez e que nós vamos estar fazendo nessa noite. E tenha certeza que Deus vai falar contigo. 139, no versículo 23 e 24. Diz assim o salmista: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém. Deus, nós te damos graças, nós te agradecemos, ó Deus, pela leitura da tua palavra, que o Senhor venha falar conosco poderosamente nessa noite, nos abrimos para o teu entendimento. Fala conosco, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Meus amados, você percebendo nessa leitura aqui de Salmos, você vê o salmista já declarando ao Senhor que ele precisa de uma mudança de comportamento, uma mudança no seu coração. Ele pede a Deus uma mudança por completo, né? Você vê que na narrativa dele, ele fala: tu, Senhor, conhece o meu coração, né? Então, e você vê nesses dois versículos, 4 pedidos que ele está tecendo ali ao nosso Deus. São 4 ênfases que ele está colocando diante do Senhor, né? Justamente para que haja uma mudança de vida, uma mudança de comportamento, uma mudança no seu coração, né? Quantos querem ter uma nova guinada na sua vida? Eu quero ter
uma nova oportunidade, eu quero ter mudança de vida. Todos nós precisamos de Deus. Primeiro ponto, se você observar aí no versículo de número 23, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Queridos, aqui o salmista está colocando diante do Senhor o seu coração. Ele, em outras palavras, ele está falando, tu és o Deus Todo-Poderoso. Tu és o Senhor de tudo e todas as coisas. Tu és o Deus soberano. Tu és o Deus criador dos céus e da terra. Tu conheces a cada um de nós. Né? Aqui, se você perceber, no versículo 1 e 2, aqui do Salmo 139, você vai ver que ele está falando assim, ó, Senhor, tu me sondas e me conheces. Então, quando o salmista fala, tu me sondas, é porque ele já conhece. Ele já sabe a tua história. Né? Então, ele está praticamente se colocando disponível a Deus. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos. Queridos, você tem noção? Deus sabe o que você está pensando nessa hora. Deus sabe, antes mesmo de você abrir a boca, o que você vai pronunciar. Deus está cuidando de tudo. Deus sabe da sua história. Toda a nossa vida está sob o olhar poderoso de Deus. Será que você pode dar um aleluia? Toda a nossa vida está diante de Deus. Se você perceber aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 6, né, no versículo de número 45, Jesus ele fala da condição do homem bom e do homem mau, e correlaciona aí com o coração. Né? Ali o salmista está falando, olha, cuida do meu coração, Deus, vê se há algum caminho mau. E aqui Jesus diz, o homem do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. É isso que o salmista queria falar para Deus, olha, eu estou precisando da sua ajuda. Cuida do meu coração, muda a maneira como está acontecendo as coisas. E aqui Jesus, ele dá esse alerta. A boca fala do que está cheio o coração. Se teu coração está transbordando de algo que não agrada a Deus, a tua boca vai botar para fora. Vai botar para fora com atitudes, com palavras mal proferidas, com palavras mal colocadas. Vai aparecer de qualquer forma, vai transbordar aquilo. E o salmista, ele sabendo da sua realidade de pecador, quantos pecadores tem aqui nessa noite? Nós somos pecadores, mas nós temos o Espírito de Deus. Então somos santos lutando contra o pecado. Amém, queridos? O salmista, sabendo da sua realidade, ele literalmente clama a Deus. Tu conheces o meu coração, muda a minha maneira de ser, muda o meu agir. Obrigado, irmã. Do coração, queridos, procede as fontes de vida. Se você observar em Provérbios capítulo 4, no versículo 23, diz assim, sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes de vida. Querido, se você não guardar o teu coração, você vai ser acometido pelas situações desse mundo, pelos rudimentos desse mundo. E aí você vai acabar transbordando coisas ruins, cultivando coisas ruins dentro do seu coração e transbordando, por consequência, situações que não vão agradar a Deus. Então, de tudo, guarda o teu coração. Aconteceu algo diferente no seu relacionamento, na sua família, entre os irmãos, guarda o teu coração. Tem uma situação para resolver? Resolva. Nada como um bom diálogo, né? Uma conversa, um entendimento, um pedido de perdão. Faz toda a diferença. Se queremos viver uma vida abundante em Cristo Jesus, nós temos que, sim, desfrutar dessa vida na sua totalidade. Então, precisamos mudar a nossa maneira de agir, precisamos mudar o nosso coração. Pedido de perdão, ele deve existir, viu, queridos? Ele faz toda a diferença, né, na vida do crente, na vida do cristão. Aqui em Mateus, capítulo 15, versículos de 17 a 20, né, diz assim o Senhor Jesus, não compreendeis que tudo que entra pela boca
desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso. Olha o que ele fala no versículo 18. Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Queridos, nós temos que cuidar do nosso coração. Se nós não cuidarmos do nosso coração, daqui a pouco nós estamos na porta da rua para fora. Precisamos cuidar como se fosse um jardim. E verdadeiramente o nosso coração é um jardim, ele deve ser florido como tal. Deixar Deus cultivar o nosso coração. E com o quê? Com a palavra de Deus, com a verdade. A Bíblia diz em João, conhecereis a verdade e a verdade vos. Então nós temos que, com certeza, pegar a Bíblia e vivenciar na nossa vida, né? Ser verdadeiramente o nosso manual de vida. Aqui Jesus diz que o que sai da boca vem do coração. E é isso que contamina o homem. Sabe quando você está numa situação ali conturbada, né? Um papo acalorado ali com seu familiar, ou com seu amigo, com seu colega, e daqui a pouco da sua boca sai uma palavra torpe. Isso não acontece aqui não. Acontece em outras igrejas, mas não aqui no Catarina. Está saindo da sua boca o que está dentro do seu coração. Aquele momento conturbado, aquela briga acalorada com a sua esposa, com seu marido, com seus filhos, né? Aquela atitude está brotando de onde? De dentro do seu coração. Por isso que o salmista diz aqui: Senhor, tu me sondas e me conheces, muda a minha maneira de ser, transforma o meu coração. O salmista, ele verdadeiramente, ele sabe qual é a sua limitação. Olha, Davi, ele foi um adúltero, ele foi um homicida, mas ele foi um homem segundo o coração de Deus, porque ele se arrependia. E aí, quando ele faz essa oração, ele verdadeiramente mostra que ele quer mudança. Ele quer mudança de comportamento. O coração, queridos, ele é a mola mestre, né, vamos dizer assim, que conduz os teus pensamentos. O que você está pensando está brotando de dentro do seu coração. Você está cultivando coisas boas, vai brotar coisas boas e você vai pensar coisas boas e você vai falar bênção. Se no teu coração você não está cuidando, você não está cultivando, da sua boca não vai sair bênção, vai sair maldição. E não é assim que deva ser feito. Em Tiago dá esse alerta. Da sua boca pronuncia-se bênçãos e não maldição. Por isso devemos cuidar do nosso coração. E para esse cuidado ser algo eficaz na nossa vida, nós precisamos do jardineiro. E esse jardineiro se chama Jesus Cristo. Quantos precisam de Jesus aqui? Eu preciso muito de Jesus, eu preciso desse jardineiro, né, para cultivar, né, para nascer coisas boas de dentro do nosso coração. Segundo tópico da nossa mensagem, diz assim: prova-me e conhece os meus pensamentos. Sabe, queridos, Deus analisa o nosso coração, tintim por tintim, e sabe o que vai em nossos pensamentos. É algo assim tremendo o que o salmista fez, e a sua atitude, ela deve ser imitada por cada um de nós. Deus, tu sabes o que eu estou pensando. Ele declara ali para Deus cuidar da sua mente. Não é o que diz ali em Romanos capítulo 12, no verso 1 e 2? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Versículo 2: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui você vê claramente o cuidado que nós temos que ter com a nossa mente. Não é isso que o salmista está falando? Porque se nós pensarmos da maneira como o mundo pensa, nós estamos aí cultivando algo que vai contra
a natureza de Deus, contra a palavra de Deus. Por isso nós temos que cuidar aqui, da nossa mente. A nossa mente tem que pensar as coisas do alto e não as coisas de baixo, não as coisas terrenas, né? Não nos preocupar com as situações desse mundo. Eu vejo muitos irmãos, querido, não aqui no Catarina, mas no Alcântara, principalmente, porque eu sou de lá, eu posso falar, muitos irmãos, né, que acabam se deixando levar pelo medo, né, e deixam o medo reger a sua vida. E, na realidade, nós temos que passar por cima desse medo. Temos que tomar todos os cuidados. Eu sei que o Catarina aqui, a Igreja Nova Vida de Jardim Catarina, está tomando todos os cuidados. É conforme o pastor Renê falou aqui nos avisos, né? A pessoa vai para todos os lugares, mas para a igreja não pode vir. Por quê? Está se deixando levar, porque está sendo falado lá fora. Coloca diante de Deus, querido. Não deixe o medo reger a tua vida. Não deixe o medo ser algo que vai controlar a tua vida. Não pode ser dessa forma. Queridos, nós precisamos renovar a nossa mente em Cristo Jesus. E para quê? Para que experimentemos qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor na nossa vida. A atitude que o salmista teve foi justamente essa. E ele queria ter essas consequências do seu coração ser renovado, do seu coração ser transformado, né, transformando os seus pensamentos e obtendo a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E o salmista, ele pede, né, para que o Senhor reveja os seus pensamentos, para endireitar os seus pensamentos. Os seus pensamentos, eles refletem o que vai no seu coração. Sabe o que você está pensando aí nessa hora? Está refletindo o que vai dentro do seu coração. Sabe o que você pensa ao longo do dia? Reflete o que vai no seu coração. E aí cabe a cada um de nós analisarmos. Se o que nós estamos pensando é mal, coloca diante do Senhor e faz essa oração que o salmista fez. Senhor, muda a minha maneira de pensar, muda a minha maneira de agir. Por que o pastor Renê fez isso, fez aquilo? Olha o teu pensamento. Declara cativo o teu pensamento a Cristo Jesus, querido. Não dá oportunidade para Satanás fazer ninho na sua cabeça. Porque uma vez que ele faz ninho na sua cabeça, ele pode criar situações ali e crescer algo que não precisava crescer. Quantos vocês estão entendendo? Tópico 3. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Duas situações ele está pedindo aqui. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Sabe, queridos, dois caminhos que existem. É o que leva para a salvação e o que leva para a condenação. Amém, queridos? Nós somos daqueles que andam no caminho. Amém, queridos? Nós somos do caminho que leva para a salvação. O salmista, ele é reconhecedor que precisa endireitar as suas veredas. Nós precisamos, queridos, andar nesse mundo, mas não fazer parte dele. Nós somos peregrinos nessa terra, amém, queridos? Nós temos uma Canaã celestial a alcançar. Nós estamos lutando o bom combate, guardando a fé, e ao final nós vamos receber a coroa de justiça. O salmista diz aqui, vê se há algum caminho mau em mim. Não é porque nós estamos no caminho que nós não vamos mais errar. Mas nós temos que declarar que nós precisamos do Senhor, se arrepender. Davi errou feio, mas obteve perdão, reconheceu e teve mudança de vida. E o salmista, ele reconhece que precisa endireitar as suas veredas. Provérbios 3, 6, está bem falando sobre isso. Ele pede ao Senhor mudança da sua história. De repente você está aqui nessa noite e você está pedindo a Deus, Deus muda a minha história. Deus atende a tua oração. E Deus vai mudar a tua história. É hoje. É agora. É daqui a pouco. Você vai receber a oração da fé e Deus vai mudar a tua história. Deus vai mudar o rumo da tua história, vai transformar essa situação.
retira de mim tudo que me afasta de ti. Tem noção disso? De você pedir a Deus, tira de mim, Deus, a vontade de ficar no Facebook o tempo todo, de ficar no WhatsApp, no Instagram. Eu não tenho tempo de ler a Bíblia, mas tenho tempo de ficar nas mídias sociais. Isso afasta da presença de Deus. Eu não tenho nada contra as mídias sociais, ok, queridos? Eu uso, mas eu não deixo elas me dominarem. A diferença é toda essa. Retira de mim tudo que te afasta de ti. Jesus afirma, eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14,6. Se esse é o caminho que leva para Deus, que nós possamos andar nesse caminho. Sabe, queridos, se o caminho que me leva à salvação é Jesus Cristo, eu não posso andar no caminho que não me leva para a salvação. E tem muitos atalhos por aí. Atalhos que te levam para lugares escusos. Sabe, queridos, Deus, Ele escuta a nossa oração. Quando pedir e ligar aqui na terra, Deus vai ligar nos céus e vai atender as tuas petições. O ato de reconhecer que você precisa de ajuda, reconhecer que Deus é poderoso sobre a tua vida, é essencial para que Deus, sabe, com seu GPS espiritual, alô, Espírito Santo de Deus, Ele te localiza, Ele fala contigo, Ele vem trazer convencimento, porque só o Espírito Santo de Deus, para converter o teu coração, para trazer a você uma maneira de pensar diferente. Querido, se você não estiver ligado com o Espírito de Deus, você vai pensar diferente de Deus. Você vai pensar diferente das coisas celestiais. Você vai falar que tudo é natural, tudo é normal. E não é. Não é. Nós precisamos andar como homens e mulheres espirituais. E não homens e mulheres carnais. O apóstolo Paulo falava sobre isso. Nós temos, querido, uma carreira a seguir. E quando eu falo carreira, nós fomos colocados aqui nessa terra e Deus te escolheu para você, sabe, seguir a Ele, fazer a diferença nessa terra. E para você fazer diferença nessa terra, você precisa ter uma mente cativa a Cristo Jesus. Você precisa ter um coração puro, um coração transformado. E muitas vezes nós precisamos, sim, declarar ao nosso Deus, sonda-me, Senhor, o meu coração. Vê se há algum caminho mau. Sabe, queridos, essa palavra é interessante porque você coloca em xeque a tua realidade. Você coloca em xeque o seu próprio eu. Sabe, amados, quando você toma essa atitude de pedir a Deus para sondar o teu coração, você está falando assim para o seu ego, ó, fica de lado. O ego é algo que, se você não controlar, ele vai querer sobrepor a tua maneira de ser. E aí você, esmagando o teu ego, esmagando a tua carne, colocando debaixo dos teus pés, verdadeiramente, você deixa Deus ser Deus na sua vida. E aí Deus vai dar transformação, Deus vai mudar o rumo da sua vida. Sabe, queridos, o salmista, aqui nesse versículo, né, de Salmos 139, versículo 23 e 24, eu gostaria que você voltasse a esse salmo agora. Ele faz o que se chama, o que eu chamei, tá, queridos? Entenda bem o que eu vou falar, de uma oração perigosa. Sabe, existem orações que vão te deixar muito na superfície, vamos dizer assim. Orações que devem ser feitas, ok, amém, com certeza. Vou dar um exemplo para você. Deus abençoa a minha saída, a minha chegada, livra-me de todo mal, abençoa o meu alimento. Ó Deus, que haja provisão na minha casa. São orações que devem acontecer, sim,
Você com certeza tem que fazer isso. Eu faço isso. Amém, queridos? Mas a oração que o salmista está falando aqui, você prestou atenção no que você leu? Vamos ler todo mundo junto? Mas preste atenção. Se você lê esse versículo como uma oração, você está fazendo uma oração a Deus. Você está ligando aqui na terra e Deus vai ligar nos céus. E as consequências dessa oração, elas irão acontecer. Amém, queridos? Então, eu vou ler agora sozinho, só para que você tenha em mente o que está se passando. E depois eu te dou uma oportunidade, se você quiser, de ler junto comigo. Amém, amados? Então, só eu agora. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. O salmista aqui, se expôs. Ele se desnudou. Está disposto a fazer essa oração? Vai ter consequência. Deus vai mudar tudo. Vai transformar. Vai tirar as coisas de lugar. Vai arrastar os móveis. Sabe aquela situação que está te afastando de Deus? Ele vai colocar no lugar. Seja como for, Ele vai colocar no lugar. Mas depende de você, depende da tua atitude de fé. Então repete aí comigo. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Queridos, Deus vai fazer maravilhas na tua vida. Deus vai mudar a trajetória da tua história. A partir do momento que você confessa que você precisa de mudança, que você precisa converter verdadeiramente o teu coração. O que o salmista fez aqui foi uma oração totalmente perigosa. E esse perigo eu quero passar porque eu quero viver em novidade de vida. Sabe, amados, quando nós falamos em novidade de vida, nós pensamos assim, fui batizado, começo a viver em novidade de vida. Novidade de vida são todos os dias, são todos os minutos. A conversão, ela é diária. Nós precisamos caminhar pelas veredas do nosso Deus. O que o salmista fez foi justamente, Deus, endireita os meus caminhos. Eu quero voltar para o caminho. Eu quero voltar para as veredas. E quando ele se desnuda e pede a Deus, Senhor, Tu conheces o meu coração, prova-me, conhece meus pensamentos, tira o caminho mau. Os caminhos maus que estão dentro do nosso coração é a falta de perdão. Essas são as palavras torpes, são as obras da carne. E nós precisamos verdadeiramente tirar isso tudo de dentro do nosso coração. Eu já estou quase terminando, eu vou pedir até para os músicos se posicionarem, por favor, que aí me ajudam aqui no final. A gente tem um louvor aí para cantar, que vem muito de encontro a essa situação que nós estamos falando. E eu gostaria que você pudesse ficar de pé nessa hora e fechasse os teus olhos. Eu sei que o pastor é visitante, o pastor é bonito, mas tira o olho do pastor, se liga em Deus. Eu quero que Deus, ministre o teu coração, mais do que palavras que nós falamos aqui. Deus quer tratar com o teu coração nessa noite. Deus quer tratar com o teu íntimo. Deus quer mudar a tua história. O salmista, ele fez uma oração praticamente de entrega ao Senhor. Ele sabia que Deus poderia fazer um milagre acontecer na vida dele. E Deus é um Deus de milagres. Deus é um Deus que pode transformar o teu coração nessa noite. Fecha teus olhos. Seja obediente e fecha teus olhos. Deus quer fazer algo novo na tua vida nessa noite.